Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Nuno Sagara e estamos aqui para reagir a mais uma sugestão dos inscritos. Pois é. O comentário sugestão que nos traz aqui hoje é este aqui. E se certos lances tivessem sido diferentes, parte 1, 2, 3, 4 e 6, por favor. Comentário sugestão do Pedro Martins, não sei falar, X3G. Parece um trava-línguas. Então, nós já reagimos à parte, reagimos à parte 7 e à parte 5. Ok? Então a sugestão está bem atenta, porque falta o 1, o 2, o 3, o 4 e o 6. O 5 e o 7 a gente já tem no canal. O que é que a gente vai dizer sobre isto? Eu acho que eu já tentei dar a react, só que levei copy strike do YouTube. O YouTube mandou o vídeo abaixo. Então vamos tentar de novo, vamos ver o que é que acontece. São muitos vídeos, então se der errado vai ser muito tempo mandado para o ar, mas se der certo vai ser muito bom. E é isto, meus amigos. Se não sabes como é que funciona a sugestão dos inscritos, no final do vídeo eu digo. Mas para já vamos reagir a essa paródia do futuro. Essas paródias. Vamos embora. Vamos então por ordem cronológica, não é? Vamos à parte 1. Se certos lances tivessem sido diferentes. Vamos lá. Cê já parou pra imaginar se o destino às vezes fosse no caminho oposto? Se em momentos que marcaram o final da história acabasse sendo outro. Se o Renato propulso de repente finaliza diferente e faz o segundo gol no Courtois, o Brasil empata e vai pra frente, vira a partida e vence, talvez o hexa da gente ia rolar. Ou se o Mbappé dá um chute quente que o Neuer não defende, se chutasse como gênio Ribamar, o Paris levanta a Tchentchen, o Sheik cola de presente, dá algum país inteiro pro Neymar. O Ney teria seu apogeu. Vencer com o PSG tem que ser um deus. Pensar que louco se o Lincoln não tem a perna torta e marca para o Mengão ganhar taça pra tropa. Se a Liberta já formou o carnaval da hora, o Mundial ia canonizar um JJ. E pensa assim naquele lance de 2014 sai gol do Pinila. Já não daria mais tempo de classificar na nossa canarinha. Nosso menino Neymar não teria apanhado do tal do Zuiga. E aquela terrível partida do 7-1 se quer existir. Se o tricolor não tivesse a partida toda esburacada, o chutão do robô só seria uma bolada e uma pulinchada. O Imortal poderia vencer a partida e levantar a taça, e o Renato seria um deus a trazer o Mundial 2 vezes pra casa. Cê já parou pra imaginar se o destino às vezes fosse no caminho oposto? Se em momentos que marcaram o final da história acabasse sendo meu pai, Icon fez o Pedrinho, que pintura. A vida do Corinthians é dura. Se o VAR não anulasse o gol de placa do Pedrinho, os Gaviões talvez levasse o tetra pro seu ninho. E se o Danilo não estivesse tão iluminado, levasse o gol e o time da Chape fosse eliminado. A tragédia tão sofrida, aquele triste acidente não teria rolado e estariam aqui com a gente. Pode ser. Por quê? Conhecido diferente, a gente não sabe, né? Porque isso aconteceu. Não. É difícil entender o plano de Deus. Cê já parou pra imaginar se o destino fosse pra um lado oposto? Se em momentos que marcaram o final da história acaba sendo outro. 2014, irmão, só imagina se o Higuaín botasse a bolinha na redinha. O Messi, a Copa, a festa, a vibe e a gente aturando a Argentina. E se o Sérgio Ramos não conseguisse torcer o braço do Mano Salah, como é que ia ser? O Liverpool ia erguer aquela Champions League e a bola de ouro iria pra quem do Egito é o rei. E se o fenômeno, em vez de passar mal, tivesse bem contra a França na final, talvez Zidane iria levar um pau e o Penta chegaria antes em nosso quintal. Imagina se o Diego Souza não tivesse errado e o Timão levasse um tombo da motocicleta. Teria para todo sempre um feito inusitado, o único campeão do mundo sem ganhar liberta. E o mundo iria para outra direção. Talvez o Vasco dominasse com um super time, talvez o Mengão caísse numa depressão e pouco a pouco se tornasse uma versão do Ibis. Já pensou? Cê
já que é o Ibis, parou mano? pra imaginar se o destino às vezes fosse no caminho oposto? Se em momentos que marcaram o final da história acabasse sendo outro? Dá que pensar, mano. Vamos então aí à segunda paródia desta série, parte 2. Ai meu Deus, que é que E foi se aquilo? certos lances tivessem sido diferentes? Parte 2. Eish, Cê já parou pra imaginar se o destino às vezes fosse no caminho oposto? Se em momentos que marcaram o final da história acabasse sendo outro? Se o Ramos não fosse um doente, não desse o golpe quente que fez Karius ter uma concussão em tombar. Quem sabe o goleiro imprudente não falhasse loucamente e os Reds ganham Champions pro Salah. Ou se Bom o Zuniga ponto, de bom ponto, repente não chegasse cruelmente com o golpe indecente no Neymar. Nossa seleção ia chegar quente, pode ser que em vez da gente ia ser os alemão que ia chorar. O Neymar, nem com monstro. fumaça nos pneus, podia pôr Neymar, um Boateng pra falar adeus. Se o Lucas Moura fosse titular pelos esporas naquela final da Champions, em que não concorda? Se o Ajax, o garoto, deu um show de bola, quem sabe contra o Liverpool mudasse o fim da história e lembra daquele golaço cobrindo geral que o Cristiano faria? Se o Nani não tivesse tentado roubar o golaço do Cria, seria um gol absurdo, nem mesmo um fico Puskas adiantaria. chateado, Iam ter que inventar esse novo prêmio, Cristiano da FIFA, se aquele gol que o Dembélé perdeu com um chutinho de nada. Se ele entrasse do gol, os culês ia dar uma baita de uma goleada. O Pusão ia sofrer e talvez não ia ter a lendária virada. E outra vez o poder do anãozinho podia trazer outra Champions pro Barça. Cê já parou pra imaginar se o destino às vezes fosse no caminho oposto? Se em momentos que marcaram Que o eu dou final feno da lá. história acabasse sendo Acho que era Nani, a tava Bélgica fora de jogo. ainda me assusta. Que contra-ataque, filha da fruta. Se contra o México não amarelasse o Casimiro, ele podia estar ali e mudar nosso destino. Ou mesmo se o Courtois não tivesse evitado a tentativa do Neymar com super chute colocado, a seleção canarinha podia tomar a frente e quem sabe, meu mano, trazer o Hexa pra gente. Meu Deus, os malditos europeus nos pararam outra vez. De novo não deu. Mas o Brasil tem muito potencial para ganhar isto também. Se o destino fosse pra um lado oposto, se em momentos que marcaram o final da história acaba sendo outro. Se o Nilson não chutasse igual Cabrita e o Santos faz o 2-0 na partida dita, quem sabe na volta erguesse a taça e a outra Copa do Brasil pra Vila. Se a mão do Soares não conseguisse conter aquela cabeçada lá, a Gana ia vencer e o time iria ser a pátria defender, a honra da África toda até não mais poder. Ou se o Felipe Melo, em vez de avacalhar, em vez de um pisão focasse em jogar, quem sabe desse outro passe classe A e o Brasa vira controlando e o sonho ia acabar. E se o Gerrard não escorrega naquele gramado pena, e o Dembaba mano. não arrancasse igual Felipe Massa, o Liverpool podia ter a Premier do seu lado, antecipando a quebra do jejum por essa taça. Se o São Marcos não catasse os borboletão, quem sabe a história fosse outra no Borboletão, Mundial de mano. Times. Já pensou ver o Verdão com o Mundial na mão e o maior meme do universo do nada se extingue? Já pensou? Cê já parou pra imaginar se o destino às vezes fosse no caminho oposto? Se em momentos que marcaram o final da história acabasse sendo outro? Uau. A música é boa, mano. Eu estou a gostar. Não temos posto gosto, não temos no outro. Gosto gostoso. Vamos então para a parte 3. E se certos lances tivessem sido diferentes? Ah. Parte 3. Estou chocado. Pobre Ronaldo, mano. Fogo. Mas ele recuperou, ele conseguiu recuperar. Zidane, porquê? Porquê, Zidane? Cê já Até hoje. parou pra imaginar
imagina se o destino às vezes fosse no caminho oposto. Se em momentos que marcaram o final da história acabasse sendo outro. Se o Edenilson sutilmente não tivesse um pouco à frente e seu gol não evaporasse pelo VAR, brasileiro ia ser Não fazia diferente, com os diferença ele estar coloradão ali ou não. contente e o Se cheirinho estivesse para trás, deprimente ia voltar. Se o apanhava a destino bola fosse na mais mesma. prudente com o Ronaldo e de repente o poupasse do acidente do azar, com o joelho ultra resistente, pode ser que o Ronaldente ia ter 10 bolas de ouro pra lustrar. Talvez sim. E o Ronaldo europeu Let's go. iam ser Série B para o Ronaldinho. Cê já pensou se o Ronaldeus. Cuca não tenta pegar a bola? Se fica sossegadão em frente ao Marcos Rocha, pode ser que o gol do porco Sim. sumisse da história e o peixe levanta, liberta no tetra com É glória. verdade. Se a cartão da portuguesa não tivesse entrado naquela partida, a Lusa continuaria aqui na primeira onda em Nunca vez de saberemos como é que Se o Fluminense seria ficou com a fama de salvo pela advocacia, quem se o salvou na Ronaldo verdade foi Nazário o Flamengo, que é quem cairia se o árbitro doido apitasse tivesse na balança lesionado, colorada. E se sai esse gol e a partida se desempata, o timão naufraga. No lugar de um vermelho, a vitória do Inter fora de sua casa. Será que o Brasa de 2005 ia pro Beira-Rio sua sala de taças? Cê já parou pra imaginar se o destino às vezes fosse no caminho oposto? Se em momentos que marcaram o final da história acabasse sendo meu pai, se o Hugo não bugasse a cuca, bugou, né? Bugou se um não bocado. tentasse a finta maluca, talvez o Urubu vencesse o bonde São Paulino e terminasse com a Copa do Brasil pro ninho. Conhece o caso Andrés Escobar em 94, marcou um gol contra sua Colômbia e depois foi assassinado. Já pensou se no dia, sem o azar na sua frente, ele acertar o corte, estaria aqui com a gente? Sério, mano, não sabia disso. Meu Deus! E foi por causa disso? Foi por causa do gol? Como isso aconteceu? O quê? Um erro não pode ser motivo já deu. Mano, Cê isso já não parou pra fazia ideia. imaginar se o destino fosse pra um lado oposto? obviamente Se que ele não em fez de propósito, momentos número que um. marcaram E mesmo o se final tivesse da feito de história propósito, acaba sendo não outro. era E na motivo para Liberta, matar, na mano, final nunca em real. Lima, se o Lucas Prato não entrega feito a criancinha, se aquela marmota não gera o empate, era tchau tchau pro bi desses coringa. Ou se o Higuaín não pipocasse outra vez, se contra o Chile ele marcasse o time ia vencer, o Messi iria ter uma taça pra erguer pela Argentina pra calar seus haters de uma vez. E se o Zidane não tentasse atravessar o Materazzi com a careca de matar, sua presença nos penais podia ajudar a dona França a ter mais uma Copa em seu pomar. Imagina É se bem o Flu feito. não para Não na gosto mão da do França. Sebadios, se o Thiago Da não seleção. sucumbe a catimba e guarda, talvez mudasse a história no Maracanã lotado, trazendo a Libertadores nunca conquistada. Se o Roberto Carlos não fosse arrumar o meião, ou se fizesse a linha de impedimento bem feitinha, pode ser que a França não vencesse a seleção e que o quarteto fosse hexa com a canarinha. Já pensou? Cê já parou pra imaginar se o destino às vezes fosse no caminho oposto? Se em momentos que marcaram O que é que ele o estava a final da pensar? história acabasse sendo outro. Enfim. Gosto gostoso. Oi? Isto bugou? Acho que isto bugou. Não quero que bugue. Nós temos mais vídeos para reagir. Ok, boa. Sucesso. Temos então parte 4 e depois temos a parte 6. Exatamente. Vamos. E se certos lances tivessem sido diferentes? Parte 4. Cê já parou pra imaginar se o destino às vezes fosse no caminho oposto? Se em momentos que marcaram o final da história acabasse sendo outro. Se o Coutinho fizesse diferente e mirasse só pra frente na pelota açucarada do Neymar, o nosso fracasso mais recente poderia de repente ser o hexa pra gente se orgulhar. Se pelo Cruzeiro o TN não virasse o dente com penal que ajudou a rebaixar, imagina nunca ter um meme com o Cruzeiro realmente não perdendo o jogo pro CSA. Vê se adianta o meu.
Não percebi a Não referência. ganha do CC, pelo amor de Deus. Você já pensou se o Andreas não entrega a paçoca? Não cai de bunda no chão e dá de brinde a bola. E o destino vira outro para os cariocas. Flamengo podia ser tri da América agora. Ou se o Oroel Alvinegro acertasse o penal com sua canhotinha. E o Galaço Mineiro descesse o pau no perdão da Leilinha. Galo podia ganhar a Liberta e ser por 3 vezes seguidas. Pensa 3 vezes de uma vez, é o ano perfeito pro Galo de Minas. Você sabe o gol que a Argentina marcou contra o nosso Brasa. Passe fundo depois que o Di Maria guarda com baita tapa. Se o Lodge vai bem, faz o corte desse em toda essa jogada. Talvez até seguiria na zica com a Argentina sem conquistar nada. Cê já parou pra imaginar se o destino às vezes fosse no caminho oposto? Se em momentos que marcaram Maria, o né? final da história acaba sendo meu pai. Se o nosso Júlio César não fura, cantando borboleta com a luva, quem sabe a Holanda não batesse a nossa canarinho e viesse em 2010 o ex amarelinho. E se o destino não zoasse o ganso no gramado e o lance sem perigo e bobo terminasse sem estrago, quem sabe ele seria nosso 10 cabra da peste, Paulo Henrique Ganso com ao menos um the best. Porque o joelho se rompeu, poderíamos ter Ganso em modo D. Cê já parou pra imaginar se o destino fosse pra um lado oposto? Se em momentos que marcaram o final da história acaba sendo outro. Se o Neuer não salvasse igual vacina e o Ney coloca aquela bola na redinha e pimba, só pensa se a tropa dá um Krausen no Bayern e o Paris termina com a Champinha. O gol que o Pelé não fez, pensar como ia ser se o vento faz a bola entrar e nos dá esse prazer. Se mesmo ao perder deu tanto fuzuê, se o rei acerta achou que os céus abriam só pra ver. E se em 2013 existisse o VAR pra naquela mão do Boca revisar, O VAR ia mudar o muita Corinthians coisa. poderia triunfar Do ano e o passado. perseguido da Liberta dava pra buscar. Imagina se no Mundial Luan fosse poupado ou tirasse a mão da frente pra não dar o tapa. Podia ser que o sofrimento ia pro buraco e o Verdão ia enterrar de vez essa piada. Essa taça ia mudar a nossa dimensão. Seria o Doutor Estranho o autor do crime. Gabi ia pro fogão e Fred pro Mengão. E o Miller sofreria um 7-1 pro nosso time. Já pensou? Aí sim, aí Cê sim. já parou pra imaginar se o destino às vezes fosse no caminho oposto? Se em momentos que marcaram o final da história acabasse sendo outro. Muito bom. Não bugues, por favor, por amor de Deus. Ai, ai, ai. Não posso desbugar. Por favor. Eu precisava urgentemente de Boa. Obrigado. Obrigado, anúncio. Obrigado. Pronto. Este é o último. Se certos lances tivessem sido diferentes, parte 6. Vamos. E se certos lances tivessem sido diferentes? Parte 6. Kevin De Bruyne. Cê já parou pra imaginar se o destino às vezes fosse no caminho oposto? Se em momentos que marcaram o final da história acaba se sendo. Se o Ayrton Lucas inocente não simula igual doente, com Caleri sobe pra dificultar. Afinal podia ser diferente, Flácio pra largar na frente e quem sabe o tridente espetar. Se o Casecão bravo brutalmente para o Modric com os dentes, mata o contra-ataque bem na hora H. A Croácia não é broca na gente, o Brasa passa lindamente e quem sabe a Terexa no Catar. Por quê? No finzinho demos adeus. Quando é que a estrela 6 vem pros braços meus? Pensa que louco se o Valência testa e anota, ou bate com precisão e não com a perna torta. Inter contra o Tricolor ia ser outra história. Teria festança do Saci, quem sabe eterna glória. E lembra do Bota e Palmeiras, jogo eletrizante que tanto valia. Tiquinho perde o pênalti, o fogo da pane entra numa fria. Pensa se o Tiquinho faz o focão no finzinho, 4-1 abria. Não ia tapar os porcos se pro BR ia pro Segovia. Tudo começou com Castriatas com destino à Arábia. É que o papai ligou para o cara na hora errada, pobre cachorrada. Quando o Castro atendeu, o convite foi tanto e o sonho acabava. E se o robô deixa o coach quietinho, o fogão vinha firme pra erguer a taça. Cê já parou pra imaginar se o destino às vezes fosse no caminho oposto? Se em momentos
momentos que marcaram o final da história acaba se sendo meu pai. Se o Tommy a Suza se a cuca e não reconhece feito uma mula, quem sabe assim o Arsenal mudava seu destino, tomando a Premier League dos bração do Haalandinho. Pensa comigo na final LDU e Lion, se o Pedro Augusto tira forte do goleiro adversário. Pensa assim nesse dia, o menino tá com a peste, dava sula pro Lion e orgulho pro Nordeste. Porque Pelo Pikachu, por favor. já tava na mão, meu Deus. Foi difícil de ver Lion dando adeus. Você já parou pra imaginar se o destino fosse pra um lado oposto? Se em momentos que marcaram o final da história acaba se sendo como seria aquela Bundesliga se o Haller bota lá no canto pênalti eles vira? Esquece, o Dortmund faz festa até tarde e o Bellingham com taça na mobília. Pensa assim no deslumbrante praça do Tele. Cerezo não errasse o passe como iria ser, a Itália ia sofrer e o Brasil enlouquecer. E em 8-2 quem sabe um tetra na nossa TV. E se o Cano não tivesse regular e o penal fosse marcado pelo VAR, Fluminense poderia empatar, buscar narração mundial inédito em Jeddah. Imagina se contra o Lion, Marcos Leonardo não perde esse gol de frente e o Titi não salva. VAR não dá impedimento e o peixe aliviado, e ia dizer com propriedade que não cai por nada. Tudo isso foi o karma pela zoação. Soteldo foi subir na bola e zicou o time. Pegou toda a maldição do time do Vascão. Se ele não sobe, o peixe segue firme na elite. Já pensou? Você já parou pra imaginar se o destino às vezes fosse no caminho oposto? Se em momentos que marcaram o final da história acaba se sendo outro. Muito bom. Vamos aqui pôr pausa. Vamos pôr o gosto gostoso. E vamos ver se este vídeo estiver no ar. Não sei ainda, né? Ainda estou a gravar. Se este vídeo estiver no ar, muito obrigado pela sugestão, gostei muito. Se este vídeo conseguiu estar no ar, muito fixe, obrigado aí. Se não estiver no ar, olha, tentámos, ok? Isso que importa. Se tu viste o vídeo até aqui, és um rei, és uma rainha. Se tu viste o vídeo até aqui e tu gostaste, aproveita para o teu gosto e subscreve para apoiar o canal. Se tu viste até aqui e tu gostaste, aproveita para o teu gosto e subscreve para apoiar o canal, ok? Somos um canal que está a voltar, então toda a ajuda é muito bem-vinda. Se viste até aqui e tu gostaste, eu gosto e subscreve. Então como é que funciona aqui a sugestão dos inscritos? É muito simples. Basta tu comentares em qualquer vídeo meu algo que queiras que eu reaja, depois o teu comentário transforma-se em vídeo para sair aqui aos sábados e aos domingos, e agora também durante a semana na sugestão dos inscritos. Pois é. Tem de ter a ver com futebol. Pronto, houve aí um vídeo que eu não disse e alguém comentou para eu reagir a uma batalha de rap. Não tenho nada contra batalhas de rap, mas pronto, o nicho, o foco deste canal é mesmo futebol, ok? Então é isso. Temos também novidade, aqui tem a playlist dos nossos melhores shorts. Então se tu gostas de shorts e gostas de mim e gostas de futebol, está perfeito. Que mais? Tem aqui também as nossas melhores reações, se os jogadores fossem personagens de anime, de Dragon Ball, de super-heróis, super-vilões, Marvel, DC, está tudo lá, ok? E vamos acabar o vídeo, já está gigante, que se agarre e fique convosco. Ele está no meio de nós. Fiquem bem. O Sagara veste o manto dourado. O manto dourado.